Esse tema, essas invasões biológicas ou espécies exóticas invasoras, elas são uma das 5 maiores causas de perda de biodiversidade, né? Então, causam a extinção de espécies, e também de impacto sobre serviços ecossistêmicos, então, de todos os benefícios que a gente consegue, né, obter a partir da natureza, né? Então, os outros são muito mais conhecidos, digamos assim, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para mudanças climáticas, né? A questão de sobreexploração de recursos, né? A gente extrair muito mais do que tem disponível, né? A perda de hábitat, que nada mais é do que a conversão de uma área natural para um outro tipo de área, e aqui muitas pessoas chamam de desmatamento, né? Que é um outro termo possível, a poluição e invasões biológicas, que é um tema menos conhecido e, às vezes, até menos reconhecido do que esses outros temas. Uma espécie nativa de determinada região, de determinado local, ela está evoluindo ali há milhares, às vezes milhões de anos com outras espécies, né? Então, o que determina, né, a distribuição, se uma espécie é nativa ou não de um lugar, não são os nossos limites políticos, né? Mas sim barreiras naturais, que podem ser barreiras físicas, barreiras geográficas, interações com outras espécies, um predador, um dispersor, né? Tanto interações positivas quanto negativas, e é esse tipo de coisa que determina até onde cada espécie vai, digamos assim, né? Isso é válido para qualquer tipo de ecossistema. Uma espécie exótica é uma espécie que está fora da sua área de distribuição natural. Ou seja, ela foi levada por ação antrópica, por ação humana, ela foi levada da sua área de distribuição natural para uma área que está fora da sua área de distribuição natural. Nem tudo que é levado para fora da sua área de distribuição natural se torna um problema. Nem todas as exóticas são invasoras, mas todas as invasoras são exóticas, né? Então, uma espécie nativa, ela nunca vai ser chamada de invasora. Tá? Isso é uma primeira coisa importante. Pela definição que foi escrita lá na Rio 92, lá na Convenção de Diversidade Biológica, seria qualquer espécie que está fora da sua área de distribuição natural, cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. O que é necessário para que uma espécie se torne invasora? Ela precisa ultrapassar 3 barreiras, que a gente costuma dizer. A barreira geográfica, que nada mais é do que levar uma espécie de um lugar onde ela é nativa para onde ela não é nativa, e a gente chama essa espécie de introduzida ou exótica, e aqui não existe nenhum julgamento de valor, uma espécie exótica não é bom nem é ruim, ela simplesmente está fora de lugar. Uma segunda barreira, que é uma barreira ambiental, que significa que a espécie ela vai aprender a lidar com as condições daquele local onde ela chegou ali, e aí, uma vez que ela consegue lidar com isso, sobreviver e gerar descendentes, né? No caso de plantas, produzir sementes, frutos com sementes que vão adiante, e ela consegue gerar esses descendentes, ela é dita estabelecida. E as invasoras são aquelas que, além de conseguirem gerar esses descendentes, elas conseguem se espalhar para outras áreas, muitas vezes provocando impactos negativos de diferentes formas. Tem alguns estados do Brasil que têm as chamadas listas oficiais de espécies exóticas invasoras. São os 3 estados do sul, tem, atualmente. Em Santa Catarina, por exemplo, uma série de espécies que são utilizadas para fins ornamentais, elas têm seu comércio, produção, venda, tudo proibido no estado, né? Então, em nível nacional, a gente não tem, mas a gente tem isso em alguns estados acontecendo, né? Então, é muito comum, por exemplo, em ecossistemas marinhos, as espécies viajarem de carona no casco de navios, né? E aí a gente pega, por exemplo, os patógenos que são introduzidos, os patógenos na agricultura, os patógenos na silvicultura, muitos são introduzidos acidentalmente e se tornam também um problema. Eu quero chamar a atenção de vocês que o que tem acontecido, a gente está vivendo nesse momento, né, um processo de invasão biológica com a pandemia de coronavírus, né? É uma espécie que, na verdade, esses coronavírus não são nativos daqui, foram levados para fora da sua área de distribuição natural e se espalharam onde chegaram, né? Então, a gente consegue perceber que o que tem acontecido ao longo da nossa história é que cada vez mais intensamente e com mais frequência a gente tem conseguido levar espécies de um lugar para outro, à medida que a gente aumenta essas figurinhas que estão mostrando aqui, né? A partir das grandes navegações, a gente teve muito mais uma movimentação muito mais intensa e a longa distância de pessoas levando espécies de um lugar para outro. E à medida que a gente tem a globalização,
A Revolução Industrial, a gente tem vários marcos aí que são importantes nesse processo de introdução de espécies. Como é que a gente está levando espécies de um lugar para outro, que pode ser de inúmeras formas. Elas podem viajar em roda de caminhão, elas podem viajar em carga, elas podem viajar no transporte aéreo, via pessoas, via mercadorias, elas podem se espalhar via trilhas, e elas podem ser, mais alguns outros exemplos aqui, navios, né? E elas podem estar associadas ao comércio de plantas ornamentais. E o comércio de plantas ornamentais, ela leva não só à introdução de plantas exóticas invasoras, mas muitas vezes também a organismos que acabam indo, por exemplo, no solo, né, ao qual essas plantas estão associadas, né? Ou, por exemplo, você compra um vasinho e nesse vasinho pode ter ali semente de outras plantas, pode ter patógenos, né, fungos, né? Então, a gente sabe que esse comércio de plantas ornamentais, ele leva tanto à introdução acidental quanto à proposital, a introdução proposital de espécies. No caso de plantas, pessoal, tanto no Brasil quanto em escala global, essa é a principal via de introdução, a principal rota de introdução de plantas exóticas invasoras. E isso não é só no Brasil, isso é um padrão global. Então, vocês vejam, né, a responsabilidade que tanto profissionais do paisagismo, quanto mesmo o cidadão comum que tem ao escolher a planta para o seu quintal, para o seu jardim, para a sua rua. Essas espécies, elas são um problema não só ambiental, mas elas são um problema também para a saúde humana, como a gente está vendo agora, né? Elas são um problema para a agricultura, elas são um problema em sistemas de produção, muitas vezes também afetam a pesca, afetam a maricultura, né? Então, aqui nesse quadro, é um quadro bem sintético, né, de todos os tipos de problema que espécies exóticas invasoras podem provocar. Então, desse lado esquerdo aqui, a gente tem impactos que, de maneira geral, estão associados a atividades econômicas, ou mesmo atividades recreativas, atividades turísticas, impacto sobre comunidades tradicionais, né? E desse lado do meio e do lado da direita, os impactos que podem acontecer, a gente pode falar sobre impactos sobre diversos tipos de impactos de competição, de predação, no caso de plantas, de alteração do sistema, alteração da química do solo, fazer com que, de repente, alguns dispersores, alguns polinizadores visitem só a planta invasora e deixem de visitar as nativas, e com isso as nativas perdem a sua vez, alteram os sistemas, sombreiam muito as áreas e as nativas não conseguem ficar, alteram o pH do solo, uma série de impactos que podem ser provocados por essas espécies, né? Muitas vezes, o motivo de escolha de uma planta para uso ornamental é o mesmo que aumenta o risco dessa planta se tornar invasora. Então, às vezes, eu não estou falando nem necessariamente do trabalho de um profissional paisagista, mas às vezes, né, de um cidadão comum que vai escolher uma planta para o seu quintal, né? Ele escolhe, às vezes, a pessoa vai escolher porque a planta cresce rápido, porque a planta produz flor cedo, produz semente cedo, porque é muito fácil propagar, né, a planta, então a semente germina fácil, qualquer pedacinho que você pegue da planta, ela já nasce, você já consegue pegar um brotinho, já nasce outra coisa. Elas produzem muitos frutos e sementes, né? São espécies que são rústicas, né? Então elas são muito adaptáveis a diferentes condições, a diferentes ambientes. Elas atraem aves, isso é uma coisa que agrada muitas pessoas, né? Quem é que não quer ter um passarinho cantando no seu quintal, né? E às vezes, tudo isso aqui, né, essas são características que eu estou mostrando para vocês que podem ser escolhidas, podem ser usadas para a pessoa escolher uma planta para ter no seu jardim, ou mesmo para um profissional do paisagismo indicar uma planta, e ao mesmo tempo são características que aumentam o potencial de invasão dessa espécie. Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade no paisagismo, é importante também que a gente privilegie o uso de espécies nativas, né? E quando não for possível, pelo menos se for usar espécies exóticas que não sejam invasoras, pelo menos isso, né? As nativas, elas estão adaptadas às condições locais. Então, de maneira geral, claro que existem exceções, a gente não precisa ficar irrigando, não precisa ficar adubando, né? Não precisa, a gente tem um investimento, inclusive, muito menor, né? Financeiro muito menor. E
no caso das invasoras, muitas vezes elas exigem muito mais cuidados, né? E muitas vezes essa questão da água, para mim, tem se tornado uma questão muito importante, né? A gente tem vivido períodos de seca imensos em diversas regiões do Brasil, e a gente ficar molhando grama, às vezes, ou molhando jardins, assim, é algo que me incomoda bastante, né? Então, a gente, de repente, usar espécies adaptadas às condições locais, a gente vai estar conservando recursos naturais. Como eu comentei já, quando a gente usa espécies nativas na arborização, em quintais, em jardins, em praças, a gente está facilitando a conexão de áreas naturais, né? Porque a gente facilita que essas sementes transitem, sejam levadas por animais, seja porque o vento leva, mas que elas consigam circular, né? Então, a gente está facilitando essa conectividade. E quando a gente usa espécies exóticas invasoras, a gente, na verdade, pode estar iniciando, dando margem para um processo de invasão acontecer, né? E às vezes essa distância a ser percorrida é uma distância imensa. Se, por exemplo, a espécie invasora ela é dispersa por um morcego, o morcego pode voar quilômetros de distância. Então ele pode levar esse propágulo, essa semente, a lugares bem distantes. E um detalhezinho que eu queria chamar a atenção é o cuidado também com os descartes de jardinagem, que às vezes os focos novos de invasão são os próprios descartes de jardinagem que acontecem, né? E, por fim, né, eu quis apontar três aspectos importantes, é que a gente cada vez, talvez se eu perguntar para cada um de vocês, para me citem 3 espécies que vocês conhecem, a maior parte dos exemplos vão ser espécies introduzidas, espécies exóticas, e a gente cada vez conhece menos das nossas espécies. E, de certa forma, a gente está fazendo um resgate cultural, né? E não deixa de ser uma oportunidade daquela velha história de que a gente protege o que a gente conhece, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai aumentando a chance da gente querer proteger, né? Na academia, na universidade, né, gerar informação, ter estudos, aumentar a informação sobre espécies nativas, sobre a propagação dessas espécies, como é que elas germinam, se elas germinam, como é que a gente reproduz essas espécies. Então, aumentar essa quantidade de informação para disponibilizar para quem trabalha no setor de paisagismo e também para o cidadão comum, de modo que a gente tenha cada vez mais, né, essa demanda por parte da população por espécies nativas, para que isso estimule também viveristas e quem trabalha no setor a cada vez mais a gente ter esse ciclo, né, se fechando, né? A informação sendo gerada, ela chegando, né, a população conhecendo, o paisagista conhecendo, quem produzindo, né? A gente tem que realmente trabalhar nesse sentido. Uma fonte importante para quem quiser conhecer quais plantas são exóticas invasoras no Brasil, é a base de dados nacional do Instituto Horus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental. Esse aqui é o site, que está aqui embaixo. E aí, bom, no site tem essa parte aqui da base de dados, ó, que está aqui. E aí, só para vocês terem uma ideia da carinha da base de dados, né? A gente tem hoje são quase 470 espécies que estão listadas aí, mas aqui não são só plantas, né? São todos os grupos biológicos. E para cada espécie existe uma ficha com uma série de informações, né? Então, onde a espécie é invasora, como manejá-la, onde ela está no Brasil, né? Então, essa é uma fonte bem importante de informação com relação às espécies exóticas invasoras no Brasil. E dá para se fazer uma pesquisa utilizando o filtro, por exemplo, planta e uso ornamental. E daí vocês conseguem ter uma relação de plantas invasoras que têm uso ornamental no Brasil. Tem muita gente que fala assim, não, mas o estrago já está feito, a espécie já está aí, ela já está plantada, já foi. Mas faz diferença. Se a gente planta mais, a gente pode aumentar a variabilidade genética, a gente pode aumentar a chance dela se estabelecer e por aumentar a variabilidade genética, aumentar a chance de se estabelecer em outros tipos de ambientes, né? Então, sempre dá tempo de mudar, sempre dá. Então, a gente, acho que em alguns, especialmente se em algumas situações assim a gente tiver, por exemplo, invasões que são muito iniciais, né? E especialmente a gente pensar para o futuro, né? Só da gente ter isso na cabeça de que, bom, daqui para frente eu não quero mais usar planta invasora, bom, já é uma grande mudança, né?